Buenas noches. Venga para que eu haga la unción em ustedes e depois você separa aqui adelante, por favor. As manos por encima de seu coração, cierre os olhos, por favor. Padre querido e Padre amado, Senhor, em el nome de Jesus, guarda a los que já estão em tu casa e guarda aqueles que estão a caminho de tu casa. Graças quero dar-te por esse serviço já que tu vimos en el dia de hoje. Graças por la palavra entregada, sembrada, depositada en el coração de cada uma de las pessoas que aqui estuvieron. Meu Padre, que esta palavra dada em la manhã ella se convierta, Senhor, em frutos em la vida de las pessoas que aqui estuvieron. Meu Padre querido e Padre amado, que aqueles que estão online participando do serviço, eles também recebam, Senhor, o mensagem do Senhor. E que as palavras de hoje, Padre, en el coração de las pessoas, sejam como na semilla, e que esta semilla pueda germinar, dar fruto, crescer, como disse sua palavra, dando fruto de 100, 60 e 30 por um. Padre querido e Padre amado, ensina a nós outros sobre o mundo espiritual. Muestra-nos a diferença, Senhor, e a necessidade de conhecer os dois mundos, porque vivimos em um mundo físico, mas necessitamos estar coberto por tu Espírito. Vivimos, Senhor, lutando em contra de los problemas físicos, mas sabemos também que existem problemas espirituais. Padre, queremos que tu pueblo entenda que existem os dois mundos, para que podamos viver sendo vencedor em los dois mundos, em el mundo físico e em el mundo espiritual. Tu palavra disse, Senhor, que o reino de Deus seria tomado por el hombre que tiene dos medidas, la medida de un hombre y la medida de un ángel. Assim temos que ser nós outros, uma vida física estabelecida, mas uma vida espiritual também estabelecida. De nada sirve, Senhor, ter el oro e la plata e não ter, Senhor, el oro e la plata espiritual. De nada resulta, Senhor, ter saúde física, porque quando
chega a nós outros uma enfermidade espiritual, nos vai derrubar. Por isso, honra nossa fé e bendice a cada um de nós outros. Nós outros assim te lo pedimos, em el nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Padre, toma este serviço em tus manos, em el nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, em silêncio, regresse a seu puesto. Eu me mantendré com os olhos cerrados. Quando chegue a seu puesto, por favor, você põe a mão em seu coração, siente-se, com as mãos por em cima de seu coração, pense em sua vida, em los últimos meses, los últimos dias ou los últimos anos, e pergunte a você mesmo, interioriza esta pergunta a você mesmo e diga-lhe, pergunta-lhe a Deus, qual é a diferença de um mundo físico e um mundo espiritual, e diga-lhe a Ele que você não quer só escuchar a palavra de Deus, você quer o Espírito da palavra de Deus. Diga-lhe a Ele que você não quer solo ser protegida fisicamente, mas você necessita da proteção espiritual. Muitas pessoas estão lutando, buscando por uma cobertura, por uma ajuda, um apoio físico. E quando venham os problemas espirituais, essas pessoas cairão. Por isso é necessário dizer-lhe a Deus: Senhor, eu estou aqui porque eu quero crescer. Crescer contigo fisicamente. Eu quero um bom trabalho. Eu quero uma boa família. Eu quero uma boa vida fisicamente. Mas eu também quero que todo o bem que tu me vas a dar fisicamente, que tu me lo dê espiritualmente também. Necessito a ti em meu matrimônio. Necessito a ti em minha vida econômica. Necessito, Senhor, ter uma comunhão contigo. Habla a mi coração em el nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Diga: assim seja, assim será. Amém? Graças a Deus. Amém? Muito bem. Abre sua Bíblia no livro de Lucas, para não retrasarmos. E quando forem chegando as pessoas, você não deixa que nada lhe quite sua atenção, tá bem? Porque o que vamos falar agora é algo muito forte e bem importante. No livro de Lucas, São Lucas capítulo 4, nós outros vamos ver a vida física e a vida espiritual. Estamos dizendo a vocês, a las pessoas, em todos os cultos, que existe um mundo espiritual e um mundo físico. Ok? Isso eu tenho que repetir, por mais que seja cansativo. Eu tenho que entender que adentro de esta pessoa, como um pastor, tem que existir
pastor espiritual. Adentro de um padre físico, tem que existir adentro desse padre, tem que existir um padre espiritual. Adentro de uma madre física, tem que existir adentro de ela a madre espiritual. Tudo em nossa vida, nós outros temos que pesar o lado espiritual. Porque uma vez que nós outros passemos por um problema espiritual, nós outros só poderemos vencer se estamos bem espiritualmente. Se não estamos bem espiritualmente, podemos ser buena gente, podemos fazer caridade, podemos dar comida aos pobres, enfim, podemos ser Maria de Calcutá, podemos ser uma sierva de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós outros vamos perder a batalha. Esse essa história que vamos narrar agora, mostra o próprio Jesucristo. O próprio Jesus. Quando eu hablo de Jesus e predico sobre ele, eu predico a Jesus como o alfa e a omega, o começo, o princípio e o fim, o autor, consumador. Ele é todo. Jesus é todo. Só que eu não puedo olvidar-me que ele foi um pastor. Eu não puedo olvidar-me da parte física de Jesus. E todos os pastores, a maioria, e eu durante muitos anos, eu estive observando isso, se põe a Jesus como um ser extraordinário, e lo é. Ele lo é. Só que ele foi um pastor, ele foi um homem. A Bíblia deixa claro que o verbo se hizo carne. Não podemos olvidar isso, porque é de aí que sai o verdadeiro cristiano. Ele não vai sair de um conhecimento bíblico, ele não vai sair de uma religião, ele sai da consciência que aqui há um homem. E dentro desse homem tem que ter um outro homem espiritual. Eu tenho que ser marido. Que acha o marido? Ele cuida da esposa, ele trabalha, ele paga os biles, ele cuida da casa, ele é um homem. Na medida de homem, ele já é um homem. Então, dentro desse homem, ele também tem que entender que a esposa dele é uma ovelha, que a esposa dele tem uma arma, que a esposa dele tem ou deve aprender. Então, ele passa a ser dois homens ao mesmo tempo. Ele é um padre para seus filhos, mas ele orienta ali fisicamente, em lo que é físico, ele habla como um papá. E ele saca de qualquer situação que ele está tratando de falar ali, ele habla também como se fosse um padre espiritual. Então ele mostra ali um caminho físico e mostra ali um caminho espiritual. Este padre que consiga fazer isto com seu filho, ele está criando, observa bem, ele está dando vida, criando dois seres, um ser físico e um ser espiritual. El dia que aquele filho, ele estiver em lacádio e se apresenta certas situações, ele vai conseguir entender as situações de duas maneiras. Ele vai ver o que é espírito daquela situação e o que é físico. Eu vou direto ao tema aqui para que nós outros entendamos, ok? São Lucas, capítulo 4, foi isso que eu disse, verdade? Lucas 4 disse assim, o título, Tentação de quem? Ok, então se vamos meditar um pouquinho, racionar um pouco sobre tentação. Aqui
quem? A Jesus. Se você analisa, não tem sentido. Quem seria capaz de tentar a Jesus? Na verdade, se você for pensar como um cristiano normal, você diz, nada seria capaz de fazer isso. Nada poderia vencê-lo. O diabo sabia que não poderia vencê-lo, pero ele é diabo. Ele é acusador, ele vai tentar. Então, assim como o diabo, ele buscou tentar a Jesus, o que ele faz comigo e com você? Come. E come nós outros. Se Jesus, ele tentou, imagine-se comigo. Esse lado do cristiano que tem que ser aguçado, ele tem que estar limpecito. É esse lado do cristianismo que ele tem que ser manejado. Jesus foi tentado, eu serei tentado também. Jesus foi levado ao deserto, eu também serei levado ao deserto. E está tudo bem, como eu sempre digo, Senhor, não importa qual será o problema de manhã. Minha pergunta principal é, qual é a pergunta? Tu estarás comigo amanhã? Já. Se ele disse, estou, leva-me onde queira. Qualquer paixão me diverte. Qualquer problema eu vou vencer. A pergunta é, tu vai estar comigo amanhã? Observa, Jesus tentado no deserto. Foi tentado. Observa as expressões aqui. Primeiro parágrafo. Jesus volvió del Jordão, lleno de quem? Ponto. Ele estava lleno do Espírito Santo. Por que será que ele venceu mesmo? Ou era porque ele era Jesus? Claro que não. Não tenha medo de responder. Para todos os cristianos, é porque ele era Jesus. Não. Ele era um homem. Um pastor. Ele era tão homem e tão pastor que todo Israel, ou a maioria, não o vê como filho de Deus, o vê como um pastor. Para que você veja, verbo se hizo carne, Jesus. Era o verbo se hizo carne. Ele foi um ser humano. Então, vamos deixar claro, aqui, ele estava cheio do Espírito Santo. Se Jesus necessitou ser cheio do Espírito Santo, que se era perguntar, e nós outros? A lo mejor não necessitamos, não? Veja que loucura. Veja que loucura. E qual é a preocupação do pastor com a igreja? Qual é a preocupação minha com você? Minha preocupação é que você tenha o Espírito Santo, que você tenha comunhão com Deus. Porque se você não tiver a comunhão com Deus, você pode cair-me muito bem e eu cair muito bem a vocês. Pero meu problema não é você, e seu problema não é Roberto, nosso problema é Satanás. E o dia que nos encontramos com ele nos vencerá. Por que nos vencerá? Porque não temos o Espírito Santo. Então, repito, Jesus foi levado ao deserto. Ele sai do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi levado ao deserto. Versículo 2. A ti onde? No deserto. A ti no deserto. A ti no sofrimento. Que há no deserto? Você sabe que há? Analisa esta palavra. Que uma pessoa vai fazer no deserto? No deserto só há duas coisas claras. E os dois são demônios.
serpientes e escorpiões. Foi os nomes que o próprio Deus deu ao diabo. Por isso ele disse: te dou autoridade de pisar em serpientes e cucaracha, não, e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Então, que há em um deserto? Serpientes e escorpiões, muerte, deserto, calor, tempestade, problema. Só há problema. Minha pergunta é: por que Deus permitiu que Jesus fosse levado ao deserto? Por que Deus, amando a Jesus, permitiu que ele fosse levado ao deserto? Para ensinar a nós outros que a vida com Deus tem deserto. Existem momentos difíceis. Por que os pastores pintam tão bonito as coisas? Por que não hablam claro às pessoas? Preparem as pessoas para esse momento difícil que você vai viver, que eu vou viver. Não, pero eu não quero, eu tampouco quero. Eu tampouco quero, pero nós outros vamos a passar. Então Jesus, repito, ele foi levado ao deserto para quê? Deus o amava ou o odiava? Claro que o ama. Mas por que permitiu que ele fuera? Agora vem a resposta. Dentro dessas prédicas aqui vem a resposta. O ponto é, ele não merecia estar no deserto. E ele foi ao deserto. Outro tema, ele estava cheio do Espírito Santo, quando ele não necessitava, porque ele era o próprio Filho de Deus. Ele descendeu do céu. Isso já estava claro, mas ele necessitou ser cheio do Espírito Santo. Tudo o que Jesus passou era para dar exemplo a nós outros, para que nós outros, como cristianos, fôramos inteligentes e supiéramos no que íamos passar. Ok? Depois disse assim: estuvo aqui quantos dias? 40 dias. Outra coisa interessante, ele estuvo 40 dias. Em onde? No deserto. Um problema que você passa, você se vai da igreja. Não vou falar de você, vou falar de mim. Senão você se enoja. Um momento difícil que eu passo, eu já quero deixar de ser pastor. É que não há outra palavra. Eu quero predicar bonito, mas não tenho palavra. Covarde. Não há outra palavra. Covarde. É isso que somos. Porque quando tudo está bem, eu estou com Deus. Porque quando a coisa começa a apertar, eu brinco fora. Porque tudo tem que ser como eu quero. Porque não pode ser como Deus quer. Porque eu tenho que estar sempre em las campinas, em los jardines, em los lugares bonitos. Por que não deserto? Porque eu tenho que sempre estar em uma mesa comendo espaguete, arroz, pollo, porque um dia eu não puedo aguentar hambre. Por que eu não puedo passar por isso? Se Jesus passou, por que quando o pastor passa, ele abandona as ovelhas? Porque quando ele passa por um momento de repreensão, ele já não quer mais. Porque nunca foi pastor. Porque nunca quis agradar a Deus. Porque estava agindo com segundas intenções. Sorry. É igual com membro e é igual comigo. Eu tenho que entender que eu vou passar por momentos difíceis e que venga os momentos que tenha que vir, está tudo bem. Vou passar por Jesus. Ai que chorar, vamos chorar. Ai que viver mal, vamos viver mal. Ai que predicar a hora em tal lugar, pô, você está sendo, você é levado por el viento, você não tem vida. Você não deu o que é Cristo que vive em você? Porque quando ele disse Noruega, você disse que é frio. Se Cristo não vive em você, porque quando Deus quer algo de nós outros, não queremos a mesma coisa, porque buscamos o que nos deixa cômodo. Isso não é ser cristiano. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Nada a ver.
Então, se Jesus foi levado ao deserto 40 dias, e poderia derrá-lo aí 200, que eu estou seguro que ele não reclamaria. Por que ele não reclamaria? Porque já atrás no Velho Testamento, Isaías disse que Cristo seria o cordeiro emudecido. Ele não reclamaria de nada. Isaías já havia dito que vendria o Messias, e ele seria levado ao matadeiro como um cordeiro inocente, que levam a debochar. E ele era emudecido, ele não ia reclamar. Jesus nunca reclamou de nada que passou. Por você e por mim, nós outros vivíamos murmurando. Todo está mal para nós outros, nada está bem para nós outros. E somos os famosos cristianos. Que cristiano? Não sei, mas somos um grupo de cristianos. Bispo, está tirando-me pedra? Não, eu estou dizendo somos. Eu sou o primeiro da fila. Não é você o primeiro, sou eu o primeiro. Depois de mim vem Vitor. E depois vem os outros. Mas o primeiro sou eu. O que mais tem que ser forte sou eu. O que mais tem que ter exemplo sou eu. Isso eu estou claro disso. Eu não estou urgindo disso. Porque ele pôde aguentar 40 dias no deserto e eu não posso aguentar um momento difícil. Porque com 2 momentos, 3, eu já quero abrir o pico. Porque eu não sou pastor. Não tenho o amor que ele tinha. Não tenho. Por que não tenho? Não é que não tenho, é que eu não quis desenvolver isso. Eu quis seguir tendo minhas malas manhas. Sabe quais são as malas manhas? É você chegar na igreja e você seguir sendo a mesma pessoa. Você só está na igreja, mas você sigue sendo a mesma pessoa. Isso não pode acontecer com um cristiano. Então, observa que interessante. Ele quedou 40 dias. Aí mira que Deus me mostrou nesta madrugada. Ou hoje, na manhã, aqui no culto. El diablo lo estuvo poniendo aqui a prueba. Quem puso Jesus a prueba? El diabo. Que você escute nas igrejas quando um irmão está passando por um problema. O Senhor, irmão, te está provando. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada que ver. Deus não está provando nada. Quando eu passo por um deserto, não é Deus, não. Ele permite, porque ele confia em mim. É como se ele dijera: o que tu queres com Roberto? Desde que eu lo llevo ao deserto, que lo lleve. Que lo lleve. Tu verás o que ele vai fazer. Ele será melhor que tu. Tu me traicionaste. Tu contaminaste o cielo. Tu derrumbaste ángeles do cielo quando tu caíste. Suelte Roberto allá para ver se Roberto vai fazer o que você hace. É uma confiança enorme que Deus tem em nós outros. Em aquele momento que eu vou a um deserto, é Deus depositando todas as fichas em mim. Essa é uma inversão que Deus está ponendo em mim. Só lo vê isso quando você é um cristiano adulto, maduro. Quando você não é maduro, você começa a tidiar, começa a reclamar. E depois você diz: já estou cansado. Cansado de quê? Você começou a andar a hora com Cristo. Se você está cansado, eu quero uma silla de rueda. Como você está cansado com 10 anos? Se eu tenho quase 40 e não me canso. E 60 na cabeça. Pouca idade, só nos 60, 59. Não há nada aqui mais velho que eu. É vergonhoso você dizer que está cansado. É normal. Vou dar um exemplo e perdona-me. É como se John chega na casa, está a senhora Viviana, com todo o respeito, e está Ismael. Aí ele chega: estou que não me aguento. Ai, Deus meu, que cansaço.
Hoy el día para mim foi duro. Hasta dormir, ele queda reclamando. Se ele parar, ele vai dizer, espérate, eu tenho 18, 20. Quantos anos tem meu papá? Quantas vezes meu papá isso, lo que eu hago? Quantas vezes ele pregou? Tá difícil a empresa agora, imagine-se quando eles começaram. Se eu como hijo, não Jan, com todo o respeito, eu como hijo, eu me sentiria avergonçado em dizer uma coisa dessa acerca de meu papá. É um pouco vergonzoso em minha maneira de pensar e em la atuação de Jesus. Então, se ele se queda 40 dias, o diabo, se recuerda de uma prédica que eu di a vocês, eu prediquei a vocês sobre o diabo, ele não pode saber o que você pensa. Como ele descobre como você está? Ou por la boca, ou por la expressão corporal. Você já observou como nós outros somos? Nós outros somos um pão comido para o diabo. Diante, isto é que eu não me aguento. Se sigue assim, o diabo mira e diz, não me está dando nem trabalho de ver a expressão corporal. Você já está entregando-se a ele. Gente, você está derrumbado por adentro. Pega um grito. O diabo não sabe que você está triste. Levanta cantando. Ele não sabe que você está triste. Levanta cantando. Eu te adorarei, Senhor. Levanta cantando. Ele vai pensar, se você faz isso 7 dias na semana, ele vai dizer, que lhe passa a esse louco? Esse louco não tem dia malo. Todos os dias ele amanhece cantando. Todos os dias ele tem que orar. Outra vez orando, Roberto, por el amor de Deus. Outra vez ele quer daí, com a orelha em cima, que Roberto está pedindo, que tanto habla com Deus. Ele queda intrigado, porque ele quer ver em onde está sua expressão corporal. Quando ele percebeu que Jesus tinha hambre, ele trabalhou. Pim! Tem hambre? Se observe reto. Se você é filho de Deus, por el amor de Deus, o próprio diabo sabia que ele era filho de Deus, mas ele usou a expressão se você é filho de Deus, por quê? Porque ele queria que Jesus fuera no sítio. Pero Jesus não era boricua e nem brasileiro. Então ele não necessitava aprovação de nadie. Que? Transforma as pedras em pães e come. Tu tem hambre? São 40 dias sem comer. Certo? Pero, não só de pão, vive o homem. Se eu estou 40 dias sem comer, já mostrei a você que não necessito comer pão. Puedo quedar-me aqui sem comer 2 anos. Estou em espírito. Satanás então se muerde la cola, enojado, e dá uma vuelta. Regressa Satanás, que você já conhece a história, e lo intenta contaminar, querendo comprá-lo. Tudo isso aqui é meu. Te dou tudo isso aqui. Meu amor, quem é o diabo para dar alguma coisa? O diabo, nem o inferno não é dele. É uma coisa louca. Eu não sei como existe pessoa que quer ser pacto com o diabo. É outro estúpido. Perdona-me a palavra. Não há outra palavra. É bobo. Porque como você vai ser pacto com alguém que não tem nada? Ô bispo, mas o inferno não é do diabo? Não.
Não. O inferno foi criado por Deus. Disse lá a Bíblia: eis que o inferno está preparado para Satanás e seus demônios, seus ángeles. Nem o inferno, esse condenado do diabo tem. Ele não tem nada. O diabo, ele é um ser inútil, ele não tem nada. O diabo não tem domínio, ele não tem poder sobre você. O diabo, gente, ele é um ser inexistente, é um gusano, ele não vale nada. Ele já é vencido. O problema do diabo é que ele é demasiadamente tenaz, testarudo, terco. E ele não vai parar de tocar a você, como não para de intentar parar-me a mim. Nunca vai tentar parar a você. Perdona-me, nunca vai deixar de intentar parar-te. Como não deixou de intentar parar a Jesus, desde o primeiro dia que nasceu. Te recuerda, o primeiro dia que Jesus nasceu? Te se recuerda, verdade? É dado uma ordenança para matar todos os nenes que nasceram. Desde que ele nasceu, ele está sendo perseguido por el diabo. Me disse uma vez em 33 anos que el diabo venceu a Jesus. 33 anos. O diabo não venceu a Jesus. Quando Jesus foi posto à prova com os padres, que deveria quedar lejos de los padres, Jesus quedou lejos de los papás. Quando Jesus foi traicionado por los amigos, ele não se contaminou. Quando ele foi vendido, ele não se contaminou. Quando o pegaram, ele não se contaminou. Bispo, mas você está falando de Jesus? Não, eu estou falando de um pastor. Ele era um homem. Não se lhe olvide que ele era um homem. Que assim Jesus ser tão diferente? A comunhão que ele tinha com o Padre. A unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Então ele dominava o homem. Ele dominava qualquer pensamento negativo, porque ele era um ser humano. Ele dominava as tristezas. Jesus chorou. A Bíblia mostra Jesus chorando. A Bíblia relata uma vez Jesus desahogando com Deus. Ele dizendo: minha alma está profundamente triste. Eu estou angustiado. Eu não sei o que fazer. O próprio Jesus era um homem, mas ele sacava força no Espírito Santo. Mientras os discípulos queriam dormir, comer, Jesus queria trabalhar. Jesus queria orar. Jesus queria subir ao monte. Se você observa, a trajetória de Jesus era totalmente diferente de los outros. Pero bueno, o que quero chamar sua atenção é que quando o diabo viu que Jesus teria hambre, o diabo então se lo retou com a comida. Provou a Jesus com a comida. Jesus então se venceu. Ele vira e mostra toda Jerusalém para Jesus. E disse: todo isso te dou, se postrado me adorares. Jesus, vamos pôr Jesus como se fuera el outro, um pastor. Vamos pô-lo assim, como se fuera um pastor. Se você trabalhar para mim, pastor, é que você não sabe o que eu já passei. E vou seguir passando, está tudo bem, está tudo bem. Se você trabalha para mim, não é possível que vocês não devem escutar minhas prédicas. Não é possível, não é possível. Ojalá que esteja escutando. Se você trabalhar para mim, eu te dou tantos $1000 por mês. Você não está entendendo. Creio que ou eu não estou entendendo ou você não está entendendo. Não, malandro, eu não estou à venda não. E tu não pode comprar-me. Quero que você sepa que tu eres miserável para comprar-me. Você não tem nem dinheiro para comprar-me. Eu não sou pastor por dinheiro não, por salário não. Sou pastor por amor. 6 meses sua igreja se encerra, já vão 13 anos. Isso não se encerra nunca, meu irmão. Isso aqui é uma porta aberta por Deus. Isso não se encerra nunca. Nunca. E muitas outras coisas.
muitas outras coisas que uno vai passando. Somos deserto, está tudo bem, e que venga mais, que venga mais. Quanto mais deserto venga, mais cresço, mais estarei bem com Deus. Então, como ele não conseguiu, nem com o pão, comida, e nem comprando a Jesus, então ele viene depois, não conseguindo, ele dá uma voltica, porque o diabo é assim, ele não desiste, ele dá uma volta e depois ele regressa. Aí disse assim, já no versículo 6, eu te darei poder sobre todos estes reinos. Que poder tem o diabo? Porque às vezes eu escuto pastores também predicando isso. Porque o diabo tem poder. Não, o diabo não tem poder nenhum. O diabo tem uma força fraudulenta. Ele não tem poder. Poder tem Jesus. O diabo não tem poder nenhum. Como uma pessoa que está por debaixo de nossos pés tem poder? Se o diabo tem poder, utiliza o poder dele para parar-me. Então, por que não me parou até hoje? Ele não tem poder nenhum. Ele tem poder quando você outorga a ele poder. Por não ser um cristiano, usar a autoridade que você tem, muitas das vezes nós outros nos vendemos. Muitas das vezes nós outros nos callamos. Muitas das vezes nos amedrentamos. Volvemos atrás. Aí é óbvio que você passa toda a autoridade que você tinha, você passa a quem? Ao diabo. Mas ele não tem poder. Então vocês observam, eu te darei poder sobre todos estes reinos e sobre estas riquezas, porque a mim ha sido entregados, e eu puedo dar-se-los a quem eu queira. Se te arrodillas delante de mim, é astuto mesmo, né? Se te arrodillas delante de mim, todos serão tuyos. Versículo 8, que Jesus responde. Por favor, Jesus conhecia que quem estava falando agir com ele era nada mais e nada menos que Satanás, que antes, não podemos olvidar, estava arriba, era um ángel. Eu sempre digo a vocês, sempre, não todos que é ángel hoje, seguirá sendo ángel amanhã, e eu sou o primeiro da fila. Nossa vida, ela não é basada em lo que eu fui ayer. Lo de ayer já passou, é passado. Para que eu seja o bispo amanhã, eu tenho que orar hoje, eu tenho que ajunar hoje, eu tenho que estar em comunhão hoje, para que eu seja alguém amanhã. É normal, para você ganhar seu salário amanhã, você tem que fazer o que hoje? Trabalhar. Como você quer cobrar se não trabalha? Não tem sentido. Para cobrar, tem que trabalhar. É igual a vida com Deus. Mas tem pessoas que creem, não, eu já estou salvo. E você, eu sou convertido. Quem deu que você é convertido? Quem deu que eu sou convertido? Estou convertindo-me. Hoje estou firme. Amanhã, não sei. Vai depender de quem? De mim. Quando? Hoje. Deus, Ele necessita de mim presente para que Ele trabalhe no futuro. É você que decide seu futuro. Se você está bem com Deus hoje, seu futuro será maravilhoso. Veja, toma de todas as pessoas que vêm na igreja, toma essas pessoas e compara a vida deles de antes com a hora. E me mostra um que está pior. Só não quero que você me mostre um. Só um que está pior que antes. Mostra-me. É que não há. Mas por que não há? Porque nós nos encontramos com Deus
e não nos derramos de Deus. Passamos por o que temos que passar, estamos firmes com Jesus. Não conquistamos o que queríamos hoje, conquistaremos. Isso não é amanhã, isso não é passado. Pero uma coisa é certa, você vai conquistar. Esse é o ponto de vida. Se nós outros somos essa classe de cristiano, não vamos perder. Então, não deixe que o diabo ele tente a você com pão, porque ele não tem pão. Ele é um hambriento. Não deixe que o diabo tente a você com dinheiro, porque ele é miserável, ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, ele é um miserável. Não deixe que o diabo cite nada para você. Ele não é digno nem de abrir a boca. O diabo é um ser condenado. Já. Ele hace nossa vida quadrito, porque nós outros mesmos permitimos. É você que permite, sou eu que permitimos. Porque todas as citas têm que ser miércoles. Por quê? Porque sempre tem que aparecer um pero domingo. Porque essa plaga não aparece sábado. Ela tem que ser domingo. Não pode ser outro dia. Ou é miércoles, ou é viernes, ou é domingo. E o que passou com o lunes? O bispo, é que você não entende. Você não tem cita não, eu não tenho. Eu vivo em outro planeta. Eu não como, eu não vou cortar pelo, eu não hago barba, eu não me banho, eu não vivo nesse planeta. Só você que vive aqui. Qualquer cita que me van a poner. Então, se você tem cita miércoles, não pode, doutor. Me ponga, é que eu não tenho outro dia. Me ponga para outro dia. Miércoles eu não posso. Eu tenho lunes. Eu posso vir martes. Eu posso vir jueves. Eu posso vir sábado. Mas miércoles eu não posso, doutor. Tu és ser pico? Deixa ver que hago. Claro que tu tem que ver que hace. Agora, a classe de cristiano que somos nós outros. Eu vou pôr uma outra cifra, não, qualquer dia. Miércoles, excelente. Simplesmente, eu não pude ver nem miércoles, porque eu estou vendo a cita. Está tudo bem. Está tudo bem. Só que Deus está vendo isso e o diabo também. Gente, não se lhe olvide, o diabo, ele mira sua expressão corporal. Não se mostre triste cerca do diabo. Não se mostre agobiado. Não se mostre cansado. Levanta e já levanta gritando. Levanta bem. Levanta palante. Aquele dia que você sabe que será tremendo para você, não lo habla. Não habla que será tremendo. Não habla que será difícil. Não habla. Não habla. Esconde estas coisas do diabo. Porque se você demonstrar a ele já vai trabalhar em sua vida. E você demonstrando-lo, ele trabalha mais direto aí. Então, ele trabalhou em os 3 mundos com Jesus. As 3 índoles físicas de Jesus. As 3. Comida, poder, dinheiro. Vamos pô-lo assim. Os 3. Jesus mostrou a ele que não queria nenhum dos 3. Todos os 3, Jesus cambiou por Deus. Pode observar. Pão, não. Está escrito que não só de pão vive o homem. Te dou tudo isso, não solamente a Deus eu adoro. Não, eu estou com Deus. Em outras palavras, Jesus combateu a tentação com a palavra. E venceu Jesus com a mesma palavra que o diabo trabalhou. Porque Jesus, esse é o tema que quero que você quede bem claro em sua cabeça. Porque Jesus venceu a Satanás
por la própria e la mesma palavra que Satanás usou. Você vê que Jesus não foi em outra. Satanás usou uma, Jesus usou a mesma palavra. E por que Jesus venceu? Porque Jesus estava cheio do Espírito. Jesus vivia aquela palavra. Satanás não. Eu estava explicando a Sandra, quando Sandra deu visto, o pastor Roberto quer fazer uma reunião com as mulheres, que não pensa você que Sandra se lo que queira, porque não é assim. A igreja é guiada por Deus. Eu queria que se era assim uma reunião de admiro, eu quero fazer 2 perguntas a você. Primeiro, você vai contar a história ou você vai viver o que você está predicando? Porque minha igreja não é lugar para contar história, não. Aqui nada conta história. O que você vai levar para as pessoas, você vai viver. Porque esse é o ponto. Quando o pastor Vitor sube aqui, ele tem que viver. Quando eu subo, eu tenho que viver. Porque se eu não vivo o que estou dizendo, o que estou predicando, eu sou um contador de história. Eu sou um historiador. E não é isso que eu quero. Me entende? O diabo, quem é ele? E ele é um historiador, ele conta história. Sabe aquele? Era uma vez, assim é o diabo. Era uma vez que eu estava agindo no céu, contador de história. Jesus não era contador de história. Jesus entra em um templo, agarra um pergaminho, vê o que está escrito no pergaminho, cura centenas de pessoas e sai de aí. Ele revolucionou. Era a mesma palavra que os sacerdotes tinham, só que Jesus leía a palavra e vivia. Então, se a palavra se hacía verdade. Te recuerda quando uma viúva se encontrou a Elias? E Elias então se ressuscitou o filho da viúva. Aí a viúva disse a Elias: agora sei que a palavra do Senhor é verdade em sua boca. Que triste para os outros profetas. Porque a palavra de Jesus, de Deus, não funcionava na vida daquela viúva. Porque os profetas que predicavam eram contadores de história. Aí apareceu um que não queria contar história. Por que você está chorando? Ah, meu filho, você morreu. Onde está seu filho? Aqui no quarto, quédate afuera. Levanta-te. Seu filho está vivo. Uau! Agora sei que a palavra do Senhor é verdade em sua boca. Mira que bonito. Ele trabalhou com aquela senhora da mesma maneira que os outros profetas trabalhavam. Era a mesma, a palavra de Deus, gente, em la igreja católica, em la adventista, em la metodista, em la evangélica. A palavra de Deus, Bíblia, já é igual em qualquer lugar. Não falta Bíblia no mundo, porque Bíblia é um best-seller, é o livro mais vendido. Não falta Bíblia no mundo. O que falta no mundo são pessoas que vivam a Bíblia. Vamos a Estados Unidos e venimos a Porto Rico. Porque quando eu piso em Estados Unidos, eu mido cada passo que eu vou dar. Porque eu quero mirando a luz do erro. Ela está amarela, eu já estou frenando. Aqui, amarela pisa. A mesma lei de aqui não é diferente de allá. É a mesma lei, são iguais em toda parte do mundo. Amarillo é amarillo, rojo é rojo, verde é verde. Semáforos são iguais em toda parte do mundo. Em Brasil tem semáforo, é igual. Em Estados Unidos tem semáforo, é igual. Em Porto Rico tem señal, é igual. E por que nos dá tanto temor em Estados Unidos? Porque em Estados Unidos eles vão nascer que eu viva a lei. Aqui não. Então eu me la como.
ando gordo de tanto comer luz roja, e me la como. Você come por quê? É bueno, isso não é, isso não é bonito de predicar, isso não é bonito de falar, pero é a realidade. É a mesma palavra, mas não tem vivência pela palavra. Pastorei nos Estados Unidos 15 anos, um ticket. Vou a Brasil de viagem. Parece mentira, hein? Quando chego em la casa, começa a sonar meu telefone. Quando eu entro no aplicativo, tenho 8 multas. 8 multas. Sandra tem 5 multas. Julieta, 13 multas. Um mês. Sabe por quê? É a mesma lei de aqui. Pero é a mesma lei de aqui. É que, não vou justificar, né? Mas é que você tem que decidir. Ou você toma uma multa, ou te rouba o carro. Se tem lugar que você passa, você tem que passar na luz morada. Ela está negra, você passa. Porque você não tem como parar. Mas a polícia não vai ver isso. É 8 multas. É 10 multas. 15 multas. Mas o que se pode fazer? Não estou justificando-me. Está mal. Está mal. Mas por quê? Porque eu já sei, pera-te. Você está manejando, qualquer taxista, qualquer Uber, já é assim. Eles vão comendo na luz e disse mesmo, perdona-me, mas eu tenho que comer, porque aqui é muito perigoso, aqui te rouba o carro. E rouba mesmo, prende fogo no carro, é perigoso, é perigoso, você não tem ideia, é perigrosíssimo. Perigoso, rouba a rueda do carro em movimento, você anda só com 3. É perigoso, então você vai tomando multa. Mas vamos volver para a igreja, vamos sair do Brasil, vamos volver à igreja. Gente, o diabo, ele está mirando os cristianos de hoje em dia. Ele está mirando contadores de histórias. Ele está mirando quem habla e não vive. Ele está mirando as expressões corporais de cada cristiano. Eu nunca vi como neste ano, nesses últimos 5 anos, eu nunca vi, nesses últimos 5 anos, eu nunca vi tanta gente cambiando de igreja como eu vejo em los últimos. Eu só estou citando 5 anos que eu parei para ver. É uma loucura. Uma loucura. Cambia de igreja como se cambiara de roupa. Buscando a igreja perfeita. Te vou dar um conselho rápido. Ábrete uma. E haga de ella a igreja que você queira. Porque não vai existir uma igreja que se quadre a você. Vuelvo e lhe digo, não é nós outros que escorrimos Deus, é Deus que escorre a você. Não sou eu que digo, Senhor, eu quero ser tu siervo. É Deus que mira e diz, será que tu podes ser meu servo? É Deus que escondrinha nós outros. A Bíblia deixa claro isso. Hoje em dia, nos últimos 5 anos, as pessoas estão determinando-se que elas são, que elas serão. São elas que dizem, não, eu sou pastora. Como você, de onde você é pastora? De onde vino sua formação de pastora? De onde vino seu ministério? Foi aprovado em onde? Que você passaste? Que viviste? Mas não necessita mais isso. Esta questão de dizer, você quer ser pastor? Quero. Deixa todo o que você está sendo para servir a Deus? Sim. Quer ser pastor mesmo? Sim, eu quero ser pastor, eu quero ser a obra de Deus. Seguro, seguro. Prepare seus maletinhos que você vai para tal lugar. Hoje já não existe mais isso. Não pode mais ser. Hoje não pode mais ser assim.
Hoje se escorre de onde ele quer predicar, de onde ele quer viver, de onde ele quer acostar, lá cama que ele quer acostar. Não, eu quero queen, eu quero cama grande, não na pata para cá, lá outra para... Eles querem escorrer. Hoje é diferente. Não, essa igreja não me gostou. Ah, por quê? Ah, porque ela tem uma cruz no teto. Quem está na cruz então? Lá outra não me gostou, por quê? Porque é verde, não me gusta verde. Lá outra não me gostou. Nós outros estamos buscando coisa. E o diabo está aproveitando-se disto. Aproveitando-se disto. Amém? Então, gente, terminando esse culto, quedou claro aí que o mesmo Jesus, o próprio Jesus, necessitou ser lleno de quem? Do Espírito Santo, gente. Eu sei que parece cansativo, e vou falar algo que vocês nunca escutaram, é algo novo nas igrejas. Nenhum pastor nunca escutou isso, nada escutou. O diabo existe, gente. Que novidade que eu trago. É uma novidade isso. O diabo existe. O diabo existe assim como Deus existe. Por que nós outros estamos sofrendo? Por que você está vendo tantos cristianos sofrendo hoje em dia? Por quê? Por que você crê que os cristianos estão sofrendo demasiado hoje? Por quê? E não é sofrendo espiritualmente, não. Eles sofrem fisicamente. Não dormem. Gente, eu atendo pessoas. Eu não sou pastor solo desta igreja, não, gente. Eu atendo muitas pessoas. As pessoas não dormem. As pessoas não têm paz. As pessoas, gente, dentro da igreja, vou virar de espalda. Vitor, a pessoa dentro da igreja. A pessoa estava vendo quem na casa, Vitor? Sombra. Ah, ok. Não é nossa igreja. Gente, isso não faz mais parte de nós outros. Nós outros somos de Deus, gente. Por el amor de Deus. Não necessita pastilha para dormir. Temos que sair dessa carrita. Isso não. Se você quer seguir, pode seguir. Quem está online pode seguir, mas você já não era mais para estar vivendo assim. Você foi lavado por la sangue de Cristo. Ou então se a Bíblia é mentirosa. Isaías capítulo 53. Ele foi molido por nossos pecados. Ele levou minhas enfermidades em la cruz. O castigo que hoje eu tenho paz foi sobre ele. Ele carregou meu castigo para que eu tivesse paz. Quando eu vou começar a viver como um cristiano? Quando eu vou começar a viver essas promessas em minha vida? Quando eu começo a ser verdade a palavra de Deus. Não há sonífero para cristiano. Cristiano não necessita isso. Ah, que eu vou buscar um psicólogo. Está tudo bem, se você quer. Cristiano não necessita isso não, gente. Psicologia, astrologia. Ah, não vou sair de minha casa. Porque hoje, os astros estão em contra de mim. Que se explodam os astros. Que astro que é? Às vezes eu vejo umas conversações que... E cristiano! Roberto, você cumpre ano, tá? Eu disse... Quando? Eu creio que é em maio. Ah, então você é de Géminis. E eu digo, não, eu sou de Jesus. Sou um cristiano. E tu, não, eu sou de touro. E eu sou de leão. Você é de Jesus, gente. Não tem signo mais, astrologia, tarologia, numerologia. Deixa isso, essas coisas não fazem mais parte de nossa vida. Jean, é para reír mesmo, Jean. É para reír. Gente, por el amor de Deus, é tanta coisa que eu vejo, que eu sinceramente, eu venho tanta, em Brasil, eu vejo tanta coisa que eu digo, chuleta, meu.
é evangélico. É que eu tenho que falar, bebê. Ô bebê, eu tenho que falar, bebê. Evangélico, Bíblia na mano, participa de estudo bíblico em la manhã, em la tarde, carnaval, fiesta, parranda, em la noite, centro espírita. Ai, Padre de las Luzes, chuleta, meu, não entendo. Cada parte do dia, a pessoa crê em uma coisa. Gente. Esse é seu problema, Roberto. Não, esse não é meu problema. Graças a Deus não é o meu. Pero sigue sendo o seu. O bebê, Jesus digo assim, eu sou el caminho, singular, la verdade, singular, e la vida. Ele termina dizendo, nadie viene a mim, ou viene al Padre, se não é por mim. Não é astrologia, não é numerologia, não é ciência, não é isso, não é aquilo, não é política, é Deus. Isso se trata de falar de Deus, se trata de viver a Deus, já, ponto, não há nada mais, isso em sua vida é Jesus, não tem nada mais. Ah, mas se você for reclamar o primo de Jesus, quero primo não, eu quero Jesus, não quero nada com primo não. Mas o primo de Jesus é ser Santo Agostinho, deixa Agostinho para allá, ele morreu por mim, não, deixa ele por allá, eu quero Jesus, autor e consumador de minha vida, eu quero Jesus. Ah, não, mas você deveria entender que a mamá de Jesus foi utilizada para atraí-lo ao mundo. Sim, já se acabou, está tudo bem, eu sigo a Jesus. Jesus. Te vão a chamar de louco, de fanático, de desequilibrado, pero depois você vai entender que desequilibrados são eles. Solo há, é sencillo. A Bíblia disse que solo há uma medida. Não há medida mixta, não há duas medidas, é só uma. A pessoa que quer agradar a todos não agrada a nadie. É como aquela pessoa que eu sou assim. Você diz, você pinta? Sim, eu sei pintar. Saber pintar é uma coisa, pintor é outra. Não sou pintor, eu sei pintar. Mas tudo o que você pergunta, ele sabe. É um handman. Sabe de tudo, sabe. Pero põe na pluma hoje, amanhã na quebra. Eu também pongo na casa, pero quebra. Eu não sei trabalhar. Pero eu brego, eu destapo a tuberia hoje, pero na outra semana está tapada de novo. Pero eu brego, mas eu não sou profissional. Existe quem hace e quem é profissional. Amém, gente? Entenderam, queridos? Entenderam? José, Jesus sendo Jesus, necessitou do Espírito Santo e venceu o diabo por la mesma palavra que o diabo usou. Me habla sobre esses três temitas, please. Jesús se permitió que pasara eso para enseñarnos lo persistente que es el diablo, cómo derrotarlo. Nos dio esa alternativa. Me llama la atención, el diablo atacó carne y espíritu, porque yo veo que puso hambre, puso también la parte que dice mandarán los ángeles a que eso es espíritu. La parte al final me llama la atención cuando dice que el diablo agotó sus intentos, se apartó por algún tiempo. Sabe que Jesús demuestra, no quiere decir que él, con todo eso que no lo pudo derrotar por ningún lado, él no se fue, va a seguir ahí, porque dijo que se apartó por un tiempo. Yo creo que esa es la parte donde Jesús nos enseña que hay que vivir la vida todos los días, hay que vivir la palabra, porque vamos a seguir constantemente siendo atacados, que no es algo de que si lo derrotamos hoy ya él queda derrotado, es algo que nos va a seguir todos los días atacando. Creo que vivir la palabra
creo no, es que vivir la palabra es lo que nos va a diferenciar del triunfo, de la victoria que vamos a tener. Y que algo importante, el conocimiento de la palabra, porque el diablo sabía la palabra y aunque lo trataba de confundir, así que hay que tener cuidado con quién nos lleva la palabra, porque el diablo la estaba llevando ahí, pero de la forma que él la quería llevar. Y eso tenemos que saber, que tenemos que estar en espíritu, porque alguien que nos hable de la palabra nos puede confundir si no estamos en el mismo espíritu todos. Esse é um ponto importante. Duas coisas eu saco de aí. Uma que eu estava falando com o pastor Vitor estes dias. Estuvimos falando um tema largo aí, dizendo, bispo, porque às vezes nós outros passamos tantas vezes por tantos problemas. É estranho. Eu disse, sim, pero é bueno. É maravilhoso. Porque estamos vendo la cola ao diabo. E a cada vez estamos vencendo-lo. E você acaba de dizer aí que ele se foi por um tempo. E realmente ele volviu sempre. Observa que Jesus foram todos os tempos da vida de Jesus. Jesus andava cara a cara com Deus e vendo as trampas do diabo, com Deus e com o diabo. Ele mirava, ele andava neste mundo, ele mirava isto, ele veia isto. Hoje em dia, quando vier esta provação, por dizer assim, do diabo, quando ele viene, ele vence a nós outros, porque nós outros não conseguimos abrir nossos olhos para entender que há a parte espiritual. Então eu estava dizendo a Vitor, eu disse, bueno, quantos anos você está com Jesus? Ele disse, tanto tempo. E eu disse, nesse tempo que você está, quantos já chegaram e quantos se foram? Há alguns, eu disse, bueno, pues, para que você sepa. Por que você permanece? Porque você vê cara a cara o diabo. Você vê o diabo a cada momento querendo impedir a você. Então você lute em contra dele e você vai vencendo. Isso vai formando em você esta armadura, esta coraça, esta armadura. Mas o diabo nunca vai deixar a nós outros. Que esse ponto é interessante, interessantíssimo. Não vai deixar a nós outros nunca. Nunca. E não tenha medo de que ele te esteja tentando. Lo melhor, agradeça. Porque quanto mais ele intenta derrubar-me e eu me levanto, mais forte eu sou delante dele. Quanto mais vezes ele intenta, mais forte eu sou. Como há um dicho que existe muito, lo que não te mata, te fortalece. Assim é o diabo, ele quer derrubar a você. Não conseguiu, você será mais forte amanhã. Amém? Háblame, busca aí o que você quer falar sobre isso. Que te chamou a atenção, senhora Viviane, em isto? Estoy bastante alineada con lo que dijo José, porque lo que yo vi fue precisamente ese final de que el diablo no se cansa, él siempre va a regresar. Y a lo mejor venciste hoy, pero mañana es otro día. Es otro día, así que regresa con algún otro plan y que ciertamente pues a través de la vida de Jesús te das cuenta de que él siempre, hasta el momento que uno parta, que él va a estar buscando la manera, porque incluso cuando él lo crucificaron, pues a través de sus propios discípulos y personas que anduvieron con él por tanto tiempo, lo utilizó y se dejaron tocar y ¿verdad? Porque sintió lo que es traición y toda esa cuestión. Así que lo que dice aquí es que él va a estar buscándose todo el tiempo. Siempre. Todo el tiempo tú tienes que estar preparado, lleno del Espíritu Santo y conocimiento de la palabra para cada vez que llegue una nueva tribulación, porque pueda contestar para atrás. Aí está o secreto. Você vê onde ela saliou? Aí está o secreto. Se você não está bem espiritualmente, você tem que estar, porque a cada momento ele vai apresentar-se. Hoje ele vai apresentar-se de uma maneira, amanhã ele vem de outra, passado amanhã de outra. O plano do diabo é frustrar a nós outros. Frustrar a Deus ele não pode.
pero ele quer frustrar-me a mim. É igual que você. Você passa por tantas experiências malas, um exemplo, sentimentalmente, chega um momento que as mulheres já não querem mais casar-se. Já não querem mais relacionar-se com nadie. Não querem mais. Não é que ela não, é que eu não quero mais. Aí surge comentário, eu não tenho suerte para matrimônio. Em Brasília há um dito que diz, eu tenho dedo podre para homem. Dedo podre é dedo podrido. Onde ela põe a mão, ela destrapa. Não é que você tenha dedo podrido. É que cada vez que você vai começar um relacionamento, você começa sem Deus. Ou então você deixa a Deus a um lado por causa daquele relacionamento. Tudo o que você perde por causa de Deus, Deus te dá em doble. Agora, o que você põe delante de Deus, tenha-lo por segurança, não é questão de tempo, você vai perder. Você vai perder. Porque você pôs no lugar de Deus. Jesus digo isso, onde está seu tesouro, aí estará seu coração. É normal, gente, é normal que jovem tenha desejo de ter um bom trabalho, ganhar bem. Óbvio, isso faz parte da vida. Mas não deixa que isso esteja sempre delante de Deus. Quando uma pessoa começa a trabalhar, eu digo à pessoa, ponga em primeiro lugar, por el amor de Deus, não te preocupes com a obra agora. Te preocupes com seu trabalho. Com Diné foi assim, com Jean é assim, com Georgian é assim. Se preocupa com seu trabalho. Al princípio, você tem que ganhar a confiança do jefe. Você tem que ganhar a confiança do jefe. Estas palavras, elas são muito buenas, pero elas são peligrosas também. Porque vai ter um momento que eu vou, Diné, vem cá. Eu sei que fazer trabalho, 5 domingos você não vem na igreja. 4 domingos você não vem na igreja. Pela el ojo. Cuidado. Porque eu tenho que fazer isso. Porque aí vai dizer, não, você não diz que... Não, eu disse que dera prioridade a seu trabalho. Pero em esse momento já está sendo 100% trabalho. E nada por cento de Jesus. Não tem que ter essa guia. Senão nós outros nos perdemos aí. Porque é fácil para o diabo fazer isto. É muito fácil. Muito fácil para o diabo. Não. Eu vou utilizar o trabalho e vou sacar esta sierva del altar. Não, eu vou utilizar o dinheiro e vou sacar Roberto de aqui. Não, eu vou pôr a alguém que patrocina meu trabalho. Eu não quero patrocínio de nada. Se eu quisesse patrocínio de alguma coisa, eu estaria pegado aos políticos de Porto Rico. Eu recebo chamada todos os dias. Todos os dias eu recebo para estar com o alcalde, para estar com a junta de Porto Rico. Minha alcalde é você. Eu quero estar aqui, eu não quero nada disso. Não quero nada disso. Não tem essa questão de que, mira, esse te vai ajudar com um bom dinheiro. Como as pessoas me diziam, você vai arropar-se aqui. Eu me arropo porque eu trabalho. Eu tenho carro porque eu trabalho. Eu tenho roupa porque eu trabalho. Eu viajo porque eu trabalho. Eu compro porque eu trabalho. E eu dou muito dinheiro à igreja também. Todos os meus diezmos são para a igreja. Em um ano eu dou $8.000 de diezmo. E está tudo bem, Jesus merece. É um trabalho. Pode reservar-me por dinheiro, não. Nada me saca da presença de Deus. Não ter mamá, não ter Sandra. Nada me saca da presença de Deus. Sou de Deus e serei até o último dia de minha vida. Ponto. É um pouco complicado? Mas eu prefiro falar claro assim, que quer dar dando volta. Eu prefiro falar claro, porque aí a pessoa, quando vem à igreja, a pessoa vai saber se ele está pedindo diezmo, ou falando do diezmo, mas não é por ele, e não é mesmo por mim.
Pobrecito de mim se eu dependiera de diezmo dessa igreja que eu estou. Não, gente. Se trata disso. Aqui se trata de Deus. Eu amo a Deus. Eu quero que vocês aprendam a servir a Deus da maneira correta. Mas se não quer, está tudo bem também. Amém? Que te chama a atenção, Miriam, para a gente concluir? Que te chamou a atenção de isto aqui, da tentação de Jesus? Lo mismo que hablaron, ¿verdad? Viviana y Aníbal. Básicamente todos pasamos por desierto y Jesús vino a vivir la palabra y Jesús vino a vivir nuestra vida y a demostrar que hasta Él pasando desierto podía vencer al diablo. Un ejemplo para nosotros, para luego nosotros ver que iba a ocurrir. Realmente la Biblia narra demasiadas cosas que tienen desierto. Como Moisés fueron 40 años, o sea, hay muchas cosas que van a tener pruebas, ¿verdad? Y depende de cómo nosotros manejemos esa prueba y si vencemos esa prueba, ¿verdad? De que vamos encaminando a lo que queremos, que más allá de cualquier tierra prometida es la vida eterna. Que louco, né? Toda a Bíblia se habla da terra prometida, toda a Bíblia é assim. A Bíblia disse a Abraão: "Eis-me aqui, Senhor." Não, eis-me aqui nada. Sal de tu casa. Sal de tu parentela. Sal de la casa de tus padres e ve a um lugar que eu te mostrarei. Harei de ti uma nação grande e te bendecerei. Bendecerei todas as famílias por ti. Vê que louco, salga de tu casa, salga de tu parentela e vê a terra que eu te mostrarei. Deus trabalha com nós outros assim. Ele saca você de um porto seguro e Ele te tira para o aire. Pode confiar, porque aquele porto seguro que você cai amanhã não se comparará com o porto seguro que você estava criando para você. Deus é Deus, gente. Deus, Ele planeia a coisa. Deus, Ele disse: Roberto, sua vida será assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Não tidia, não chora, não reclama, porque ao final todo te saldrá bem. E aí você vai. Assim é a vida. Deus, Ele não é malo, Ele não quer nada malo para mim, Ele não quer nada malo para Vitor, Ele não quer nada malo para Roberto, nada, aunque pareça. Às vezes você passa por um momento que você diz: caramba, estou solito, caramba, e agora? Este é o momento crucial, quando você disse: e agora? Deus aparece. Aí, quando Ele aparece, você chora, você queda feliz, você não sabe nem como dar graças a Deus. Você só escute uma voz em seu coração dizendo: eu te dije que eu estou contigo, eu te dije, tranquilo, eu te dije que eu ia resolver isso. Ele resolve, pero antes de resolver, o diabo transforma. Ele me hace passar por um huracão. É ele que hace todas essas coisas em nossa cabeça para deixar a nós outros desorientados. Mas se centramos em Deus, gente, nadie perde com Deus. Amém? Então, a palavra de hoje quedou clara. Necessitamos de viver no mundo espiritual como Jesus viveu. El viernes, quando você venga, vamos falar do mesmo mundo físico e espiritual. E vamos começar futuramente mostrar-lhes a vocês qual é o caminho que é traçado por os espíritos imundos para invadir sua vida. Eu vou abrir seus olhos. Você vai chegar um momento que você vai saber. Sabe, você vai ter um problema com tal pessoa, você vai mirar e você não vai conseguir ver a pessoa. Você já vai ver o demônio.
Você já vai saber como orar em contra daquele espírito. Esse nível você vai chegar. Você vai mirar. Sim. Lembra? Roberto, ponga atenção. Já está ponendo atenção. Tá. Não, terminou já. Ok. Vai. Quando você chega na casa, Senhor, tu sabe quem estava agindo, tá? Aí tu breca. Você vai ver se vai ter nenhum problema que tu vai vencer. Você vai conhecer. Você vai saber de onde ele está. Quando não sabemos quem é nosso inimigo nos vence. É sencillo assim. É sencillo. Semana retrasada, Porto Rico perdeu para quem? No beisebol, para a Itália. Verdade? Eu vou só sacar aqui algo. Perdeu ou não perdeu? Para quem? Itália. Tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Aí nós outros descemos assim. Perdimos. Pero perdimos para Itália. Sim, eu sei, pero perdeu igual. Se perderam para Nicarágua, perdeu. É que perdeu. É igual jogo no futebol, onde eu sofro pra caramba. Quem era Brasil antes? Monstros. Quem é Brasil hoje? Formiga. Hoje nós outros estamos em outro mundo. Todos jogam futebol. Então, eu perdi a Copa do Mundo. Não importa para quem perdi. Nós outros não conseguimos digerir isso. Não sei se me entendem. Hoje todos sabem jogar futebol. Hoje todos sabem jogar beisebol. Hoje todos sabem jogar futebol americano. Como hoje todos sabem da palavra de Deus. Pero el chiste não é saber da palavra. El chiste é conhecer o inimigo suyo espiritual. Senão você não vai conseguir vencê-lo, porque você não o conhece. Estará brigando com seu matrimônio, estará brigando com seu sonho. Você não dorme. Você está brigando. Aí você vai então por uma medicina. Óbvio que aquela medicina te vai dar sonho. Óbvio. Amanhã você tem que dormir de novo, não tem? Vai ter que tomar de novo. Passado amanhã, tomar de novo. Vai chegar um momento que uma só pastilha não te hace dormir. 2. E no outro mês, 3, 4. Depois te agarra um paquete assim como de golosina na boca. 5 meses você morre. Você vai. Por que aconteceu isso? Porque você foi levado a não dormir, que era algo espiritual, que eu sei que serei criticado quando eu hablo isso. É algo espiritual que não te deixa dormir. Mas você não conhece esse alguém espiritual que não te deixa dormir. É mais fácil você ir ao Walgreens. É mais fácil. É mais difícil sacar o demônio. Mas é mais fácil ir ao Walgreens. Mas esse espírito, ele não vai sair, como o José acaba de falar. E José não é o pastor. José acaba de dizer, o demônio saía por um tempo e depois regressava. A senhora Viviana disse o mesmo. Vence um problema, vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Quantos problemas foram vencidos em Toy Dogs, Viviana? E quantos mais tem para vencer? Alegre-se porque vocês já são bravos. Alegre-se porque vocês estão no mercado há 13 anos. Alegre-se porque vocês são diferentes. Quantos quebraram? Porque você não quebra. Quantos deixaram de lutar? Porque vocês não deixam. Qual é a diferença que existe em vocês? Todos nasceram em Porto Rico. São filhos da isla, comem sopa de coquinho, somos todos iguais. Por que um não quebra e você não quebra? Por que um não desiste e você não desiste? Por que um não para e você não para? Porque isso está em você. Graças a Deus, nós outros aprendemos isso. Estamos com Cristo, não importa. Amém, gente? Queridos, póngase de pé. Eu sei que tem mais gente que quer falar, mas já é 9 da noite, 8:30 é o horário já de irmos à casa.
Viernes damos sequência a esta prédica, espírito e carne, ok? Físico e espiritual. Graças a Deus. Levante as mãos ao céu, por favor. Padre querido e Padre amado, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer-te a ti por este mensagem que o Senhor nos trajo hoje. Graças, Senhor, por esta palavra, graças por esse discernimento, graças por la colaboração de cada uma destas pessoas que aqui estão, porque quando eles hablam, nós outros também aprendemos, Senhor. Aqui não há grande nem pequeno, aqui não há obispo e pueblo, aqui não há pastor e pueblo, não, aqui somos todos iguais, Senhor. Tu se mueve adentro da igreja, tu habla através das pessoas. Graças, Senhor, por ensinar-me através dessas pessoas. Padre querido e Padre amado, o que queremos é estar sempre contigo, Senhor. Não mirar hacia atrás, não desistir, Senhor, deste caminho, não volver, Senhor, atrás. Queremos, Senhor, estar contigo. Meu Padre, que el viernes podamos dar sequência a essa prédica, que podamos vencer, Senhor, o mundo espiritual. Padre querido e Padre amado, toma os serviços em tus manos, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Você que quer, você não é obrigado. Toda a semana, quando termina o serviço, estamos levantando ao céu em la mano direita a ofrenda de agradecimento. Eu estou pedindo a todas as pessoas que cada serviço que venha, levante ao céu, não importa qual seja, pode ser $1, $2, $3, não importa, mas que todo este mês, principalmente o mês de abril, que é o mês da Semana Santa, para nós outros será o mês santo. Vamos sempre apresentar a Deus nossas ofrendas. Padre, mi mano, eu levanto minha ofrenda, Senhor. E eu te lo pido, mi Padre, que através de ella, as portas de tu casa permaneçam abertas, que podamos ganhar almas para tu reino, que podamos ter mais Jean, mais Viviana, mais Ismael, mais Itza, mais Vitor, mais pastores, mais missioneiros, que podamos crescer, Senhor, esta obra, que podamos, Senhor, ganhar almas para ti. Graças, Senhor, por as pessoas que han participado no dia de hoje. Graças por la palavra que ha hablado a cada uma destas pessoas. Padre, reciba nossa ofrenda de gratitud. Nós outros te la entregamos em el nome del Padre, del Hijo e del Divino Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Você que quer dar sua ofrenda, você vai vir poner acá en el gasofilar. Se você que quer dar seu diezmo en el alfolí, e já nos vamos a nossa casa. Quando nos vemos? Viernes, gente. Vamos dar sequência a essa prédica, lo que é físico e espírito. Os que estão online, Deus me los bendiga. Hasta viernes com uma palavra mais para seu coração.